Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um recurso, né? Onde a ideia é facilitar os usuários em trabalhar com vários efeitos padronizados, né? A questão ela parte a partir da necessidade de um editor principal, do editor-chefe, ou um cara responsável pela direção de arte, por exemplo, de uma composição, ele possa passar para outros editores, para as outras pessoas, efeitos que ele criou, estudos que ele criou em cima de takes, e essas pessoas possam utilizar sem nenhum problema, sem precisarem, por exemplo, pesquisar qual efeito utilizar, ou até mesmo mexer nos valores dos efeitos e tal, e acabar acontecendo de sair de um padrão, né? Ele sair daquela linha visual que eles estão tentando aplicar, por exemplo, num projeto. As pré-definições, que é o que eu vou estar passando para vocês, elas acontecem da seguinte forma. A primeira e a mais popular, vamos dizer assim, é o ato de que vários usuários vão na internet, em sites, blogs e por aí vai, e compram ou baixam, porque tem vários gratuitos muito bons, tá? Baixam efeitos pré-setados e aplicam nos seus vídeos para que ele crie, por exemplo, uma ambientação, um drama ou algo parecido. O que eu uso e digo assim, é positivo pra caramba e te faz ganhar muito tempo. Mas quando você trabalha com várias pessoas, que é o meu caso, acontece de que, se eu estou trabalhando numa linha de tratamento de cor para um vídeo ou algo parecido, eu crio esquemas tonais, né? Por exemplo, um tratamento ou qualquer outro tipo de efeito que eu venho utilizar, e passo para a minha equipe para ele simplesmente aplicar nos clipes que nós estamos editando, principalmente quando eu tenho takes, né? Quando eu tenho filmagens que foram feitas com câmeras setadas semelhantes ou idênticas, como é a maioria dos casos, onde eu tenho todo um estudo de cor, todo um estudo de captura, e aí uma pessoa estudou, criou o clima de cor que é necessário na sua edição e passa para todo mundo trabalhar. Então, algo que ajuda bastante os usuários e, assim, para mim, é extremamente fundamental as pré-definições do meu workflow, né, no meu trabalho. Então vamos lá, né? Vamos entender como é que funciona. Vamos pegar aqui um take qualquer, não importa qual seja, vou pegar esse primeiro para tratar. Então, por exemplo, eu sinto que essa imagem ela está um pouco lavada, vamos dizer assim. Dependendo, vamos supor que o meu objetivo é trabalhar com a cena um pouco mais contrastante. Vamos supor, né, que seja isso. Então vamos pesquisar aqui alguns efeitos. Vim aqui no menu Effect, tá? Eu vou colocar primeiro aqui um trabalho de automatização de contraste. Então dentro aqui de Video Effects, Adjust, eu tenho aqui Auto Contrast. Então, vou pôr aqui no meu clipe, você percebe que automaticamente ele já deu um ganho. Eu tenho aqui o alto contraste acontecendo pra gente, né? Então, olha, sem ele, tá? Com ele eu ganhei um pouco mais de informação de cor, tá? Você tem aqui os valores que você pode trabalhar. Então, por exemplo, eu posso aumentar aqui informações do Black Clip para escurecer um pouco mais, até mesmo o White Clip também, para ter um ganho nos tons claros, né? Então, depende do usuário. Então, essa contrastação aqui, para mim, é interessante. Então, vamos lá, deixando aqui mais ou menos dessa maneira. Existe o recurso aqui, né, a propriedade chamada de Blend with Original, que é você mesclar as configurações que nós acabamos de aplicar com o tom original do vídeo. Então, dependendo do seu objetivo, isso pode ser necessário ou não. Tá? Funciona mais ou menos como os blend modes do Photoshop, onde você duplica a camada e coloca, por exemplo, um multiply, um overlay e assim por diante. Então isso vai de cada usuário, vai da forma realmente que ele quer trabalhar, ok? E a gente pode estar pesquisando e aplicando outros efeitos. Então, pô, alto contraste ficou legal, eu quero trabalhar um pouco com gama, tá? Eu gosto de usar o gama e tal, então aqui em Gamma Correction, vou aplicar pra gente. Você vê que ele sozinho, ele não me dá resultado nenhum. Eu tenho aqui as propriedades dele. Então aqui eu vou aumentar aqui um pouco mais o gama, tá? Olha lá a diferença. Aqui em 10. Opa, ficou bastante escuro. Então, trabalhar aqui mais ou menos dessa forma. Você vê que escurece um pouco. Então eu quero trabalhar mais ou menos nessa linha. Então
Então você vê aqui que você ganha um pouco mais de detalhe, dá uma penumbra na cena. Então esse é o meu objetivo, era a diferença para o próximo take. Então eu quero trabalhar mais ou menos dessa forma. Se você achar interessante também, tá? Eu tô aplicando aqui, gente, mostrando mais ou menos alguns tratamentos que eu faria bem simples, certo? Então, levels aqui, então apliquei levels, eu tenho aqui um pequeno esquema de cores que eu quero trabalhar. Então aqui eu tenho as saídas diretas de RGB, a saída aqui mais de tons escuros, olha lá, então eu não quero aumentar eles. O branco aqui, eu vou reduzir um pouco essa saída, para dar um pouco mais de detalhamento, cria a aparência de um sharpness, né? Eu estou afiando um pouco mais as cores, então isso é legal. Vejam aqui a diferença e tal, você ganha um pequeno detalhe. Eu estou sentindo um pouco os tons vermelhos bastante escuros. Se eu quiser aqui, ou em R, eu tenho a saída aqui dos tons mais escuros, então eu poderia aumentar aqui bem de leve para dar esse tom aqui de sépia bem suave. Então deixando aqui mais ou menos dessa forma, é o tom que eu quero, né? Até para vocês terem noção das diferenças, aqui todos os efeitos que eu apliquei, então foi aqui, ó, levels, o alto contraste, né? O gamma correction, próprio levels aqui, tirar esse levels que eu não usei, né? Tá duplicado. Então dá uma olhada, ó. Tirar aqui o alto contraste, tirar o gamma correction, tirar o levels, você vê a imagem bem levada. Eu estou dando um ganho neles aqui agora, eu tenho esse resultado, para mim é o ideal. Então, para que eu possa aplicar todos esses efeitos em todo mundo, eu poderia muito bem pegar tudo isso daqui, né, e estar copiando. Eu posso muito bem fazer isso sem nenhuma dificuldade. Porém, para que eu aplique isso nos outros clipes de uma forma muito fácil, eu posso muito bem pressionar o botão direito aqui sobre eles, em vez de copiar e colar, eu posso muito bem salvar esse preset. Então aqui, ó, Save Preset, eu vou botar aqui tratamento exemplo, tá? Vou deixar aqui com esse nome, beleza? Separar eles para ficar melhor, tá? Então deixei dessa forma, eu poderia muito bem descrever aqui o que acontece com os efeitos e tal, se for necessário. Então eu vou dar um OK, visualmente não mudou nada para você, porém, dentro da sua aba que é Effects, você vai perceber que dentro de Presets, nós temos aqui o preset que eu acabei de criar. Então agora eu posso muito bem, de uma maneira direta, vir aqui no meu clipe ou nos meus clipes e tá adicionando o tratamento, né? Que ele vai estar trabalhando com todas aquelas configurações que nós temos, ó. Dá uma olhada, se eu selecionar esse clipe, eu já tenho aqui o alto contraste, o gamma correction, o level, com o setamento aqui, né? Expondo que ele nasceu de um preset que eu criei, e eu já trago, né, essa imagem pra gente da maneira muito simples. Olha a diferença aqui dela sem o tratamento, né? Opa, acabei desligando de outra. Então olha esse segundo take aqui, olha lá a diferença. Então bastante lavada, eu trabalhei com pequenas propriedades, com pequenas aplicações de efeito, e eu já tenho, né, ele aplicado em todos os clipes de uma maneira bastante ágil, tá? Então, espero aí que não tenham ficado dúvidas nesse ponto. E aí, vamos supor que eu preciso estar passando, né, esse preset para outra pessoa. Pô, meu editor do lado, o cara viu esse efeito, sabe que ele precisa, eu tenho que mandar para minha equipe. Então, nada me impede de que, após eu aplicar, testar o preset, ver que funciona, pegar aqui o arquivo tratamento exemplo e exportar esse preset. Então, a partir do momento que eu pressiono o botão direito sobre ele, tá lá, eu tenho a opção aqui, ó, Export Preset, e ele me abre, né, a tela do Explorer ou do Finder para quem está no Mac, e eu posso muito bem salvar esse cara como tratamento exemplo, né? Então, salvou o projeto automaticamente. Então, tratamento exemplo, salvou, e agora dentro da minha pasta, você vai perceber que eu já tenho o preset aqui criado. Você vê que a extensão, ó, PRF, né, do Premiere, e aqui o P7, né, preset, para que o cara possa muito bem adicionar em outros projetos e ter o uso dele constante de uma maneira bastante útil, ok? Vocês percebem, eu vou até passar isso para vocês, que eu tenho um outro preset aqui, esse eu baixei da internet, tá? É um preset gratuito, você pode também achar ele muito simples. Porém, caso você queira importar presets, é só vir aqui na sua aba de efeitos, né, na sua tab aqui de Effects, botão direito, importar os presets, e você escolhe qual você quer importar, ou o que eu criei, ou o que eu baixei aqui agora da internet. Então, ó,
esse Cinema FX, eu tenho aqui uma série de efeitos aplicados. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um take que tenha um certo foco. Vamos lá. Vou pegar aqui o do close, por exemplo. Então, peguei esse daqui do close, vamos deixar mais ou menos com essa visualização. Vou tirar todos os efeitos relacionados aqui ao meu preset, deletei, tá? Opa, acabei deletando de outro. Então aqui, ó, vamos deletar. Todos eles, voltou para o seu original. E eu posso muito bem pegar qualquer efeito desse, né? São vários presets aqui setados. Então, por exemplo, vou pegar esse Golden. Estou pegando qualquer um aleatório. Então, aplicou. Repara como ele muda bastante. Ele jogou aqui um Color Balance já setado para mim. Beleza? Eu poderia muito bem aplicar outro. Então, desfiz aqui. Esse Dustin Brawl. Olha lá. Bem grosseiro esse e tal. Cria esse aspecto um pouco mais sujo. Ok? E tem outros. Tem vários aqui que nós podemos utilizar, né? Esse Worms aqui, né? Olha lá esse tom um pouco mais antigo, de guerra, né? Aquele ar um pouco mais... Estamos no meio de um tiroteio. Então, assim, uma guerra civil. Então, vai muito do que o usuário vai usar, né? E assim por diante. Tem vários na internet, com certeza. Vocês vão pesquisar. Eu falo até para muitos alunos meus que, assim, o uso de preset no início ajuda você até a aprender a aplicar efeito. Porque para quem tem curiosidade, né, de fato, você vai vendo os presets, baixa o preset, coloca no seu projeto e você começa a perceber que ele traz uma série de efeitos aplicados e você consegue entender mais ou menos como é que os efeitos funcionam. Desabilita o alto contraste, vê o resultado visual que ele deu, broadcast, sente realmente a diferença de uma aplicação ou outra, para que de fato você acabe assimilando de uma forma muito mais fácil a forma que o efeito funciona. Como eu falei para vocês no início desse capítulo, eu passar todos os efeitos é impossível, são vários, mas esse feeling de você testar, sentir a necessidade vai aos poucos, né? Você acaba adquirindo aos poucos, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, todo mundo já sabe, segue meu e-mail, maneira mais rápida de estar falando comigo hoje. Também tem minhas redes sociais, como vocês podem ver. E é isso aí, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.